E aí, pessoal, vamos agora resolver aí exercícios que envolvam números. Então, são exercícios em que você tem que formar números a partir de algarismos, né? Então, aqui, olha, nós temos os algarismos e os números que a gente vai formar. Então, quando o enunciado fala assim, olha, quantos números formados por 4 algarismos podemos formar? Se ele não fala se o algarismo tem que ser distinto ou não, eu presumo, tá? A regra é o seguinte, eu posso repetir os algarismos. Então eu posso escrever números assim do tipo 1999, 2044, eu posso repetir os algarismos. A regra é, não falou nada, pode repetir. Se não puder repetir, ele é obrigado a falar que tem que ser distinto. Isso serve para algarismo, para letra, para qualquer coisa. Então eu falo assim, ó, quero formar um número com 4 algarismos, como esse. Veio escrito que os algarismos são distintos? Não veio. Então eu já parto do princípio que pode haver uma repetição, tá certo? Então vamos lá. Então vou colocar aqui os 4 algarismos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente for resolver esses problemas, aliás, qualquer um, mas em especial esses, a gente sempre tem que tomar cuidado com a seguinte coisa, com as restrições, tá? Coisas que não podem aparecer, coisas que podem dar problema. Então, precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Então, com as restrições. Então, qual é a única restrição que nós temos aqui? Esse daqui, ele sempre tem que ser o quê? Diferente de 0. Tá? Sempre tem que ser diferente de 0. Por que tem que ser diferente de 0? Pelo seguinte, se eu colocar o 0 aqui, por exemplo, 0, aqui eu coloco 1, aqui eu coloco 5, aqui eu coloco 6, né? Para ficar fácil, para não precisar desarrumar isso aí de novo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 0, que número que está escrito aqui? 156. Esse 0 faz diferença? Não. 0 à esquerda não faz diferença, ele não é significativo. Então, quando a gente fala algarismo significativo, são aqueles algarismos que fazem diferença, que são importantes para o número. O 0 à esquerda não é, eu podia ter vários zeros aqui e não alteraria nada. Então, 156 só tem 3 algarismos significativos, não 4. Então, o 0 nunca pode aparecer aqui. Tá? Vamos colocar o 0 no lugar dele aqui, ó, para a gente resolver o resto. Então, como que eu vou fazer aqui? Então, eu vou escrever agora as possibilidades, né? Então, eu começo pela restrição. Se não tiver restrição, tanto faz. Tendo restrição, eu começo pela restrição. Então, vamos lá. Eu não posso colocar 0 aqui. Então, eu posso escolher qualquer um desses algarismos, desde que não seja o 0. Então, aqui eu vou ter o quê? 9 possibilidades. Vezes, ó. Aqui, eu posso colocar qualquer algarismo, inclusive o 0. Porque vai repetir, 10, aqui também tem que ser 10, aqui só pode ser 10. Então eu tenho o quê? 9.000 possibilidades de escrever números com 4 algarismos. E eu poderia até resolver, tem aluno que vai falar, mas eu podia fazer de outro jeito. Até dá, esse jeito até daria. Se você for pensar que o menor número com 4 algarismos é o número 10.000, tá? Não, 10.000 tem 5, tô louco. É o número 1.000. E o maior é o 9.999. Se você fizer um menos o outro, considerando que esse aqui também vale, você vai ter exatamente 9.000. Tá? Você vai ter exatamente 9.000. Tudo bem? Então agora vamos fazer diferente. Então esse caso aqui é quando eu falo em números, tá, que eu posso formar, onde os algarismos podem repetir. Aqui praticamente não dá problema nenhum. Só precisa lembrar do caso do 0 e ver se tem alguma outra restrição. Que outras restrições que poderia ter? Eu poderia falar assim, ó, quantos números, por exemplo, ímpares? Quantos números ímpares? Vou melhorar o enunciado. Podemos formar com 4 algarismos. Aí a coisa já muda um pouco. Eu vou ter que apagar aqui, ó. Vou ter que apagar aqui. Está saindo o sol, né? Que beleza. Então, vamos lá. Então, você vai ter a seguinte coisa aqui, ó. Número par, deixa eu apagar aqui também.
A restrição do zero eu vou deixar porque ela continua, viu? Sempre vai ter essa restrição do zero, mas aqui vai ter mais uma restrição. Quando ele fala números ímpares, não quer dizer que eu vou ter que usar apenas algarismos ímpares. Quer dizer que o número tem que ser ímpar. Então, para o número ser ímpar, tem que terminar com ímpar. Nós já falamos isso em sala de aula. Tá? Todo número ímpar termina com algarismo ímpar. Todo número par termina com algarismo par. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Então, agora vamos lá continuar. Vamos começar pelas restrições. Aqui não pode ser zero e aqui tem que ser ímpar. Então, para ser ímpar aqui, eu posso usar quais algarismos? 5. Eu posso usar 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Aqui eu não posso usar o 0, mas posso usar qualquer um deles. São 9 possibilidades. Aqui no meio, o que vai acontecer? Eu vou poder usar qualquer coisa. Ó. Aqui eu posso usar qualquer um e aqui eu posso usar qualquer um. Então, vou ter aqui, na realidade, olha, 9 vezes 5 tem dado 45 e os dois zeros, 4.500. Isso ficou meio na cara, né, pessoal? Porque se dava para escrever 9.000 no exemplo anterior, metade é par, metade é ímpar, né? Também seria uma outra conclusão lógica. Mas é interessante mostrar que dá para calcular isso. Qual seria uma outra variação dessa? Vamos esquecer agora os números ímpares. Ó. Vamos mudar e vamos escrever aqui algarismos ímpares. Eu espero que vocês estejam assistindo essas aulas aqui com o caderno pré-anotando, né? Porque só guardar o vídeo ajuda, mas não ajuda muito. Precisa fazer suas anotações. É como se eu estivesse aí na classe, fazendo na lousa, e você anotando. A única vantagem aqui é que você pode dar uma pausa, né? Coisa que na classe não tem como fazer isso daí. Então aqui, ó, continua a restrição, ó. Ou não. Vamos ver. Vou apagar. Então vamos lá. Quantos números podemos formar usando 4 algarismos ímpares? Então agora não é mais um número que tem que terminar ímpar. Ele tem que usar apenas os ímpares. Então, ó, vou tirar o 6, vou tirar o 5, vou tirar o 2, vou tirar o 8 e vou tirar o 4. Então, eu só vou poder usar esses algarismos aqui, ó. Então, quando ele fala que só pode usar algarismo ímpar, são esses daqui. Então, eu vou usar apenas esses aqui. Não tem restrição alguma, eles podem aparecer em qualquer lugar. Então, aqui eu teria o quê, ó? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Posso usar qualquer um deles. Aqui pode ser qualquer um, qualquer um, qualquer um e qualquer um. Tá? Não está dizendo que são distintos. Então, isso aqui você vai ter 25 vezes 25, 625. Tudo bem? Interessante, né? Então, olha, quando a gente fala em exercícios para formar números em que pode haver repetições, é fácil, não é complicado, não tem grandes coisas. Precisa sempre tomar cuidado com as restrições. O 0 sempre é problema, fica esperto quando aparecer o 0. 0 à esquerda não pode, então tem a restrição do 0. E depois tem as restrições do próprio problema. Se pode só usar ímpar, só pode usar par, se ele quer que termine e começa com um determinado valor, e assim por diante, tá certo? Vamos lá, pessoal, agora vem a parte boa. Quantos números formados por 3 algarismos distintos? O que quer dizer isso? Não posso repetir o algarismo. Diferentes de 0 podemos formar. Primeiro eu vou dar o mais simplesinho para dar uma adoçadinha. Então, o 0 é problema, só que o 0 não participa. Então, ele não é tanto problema quanto a gente imagina, né? Então, ó, tirar o 0 fora da brincadeira. O 0 está fora. Então, vou deixar aqui o 0 fora. Eu quero 3 algarismos. Aquela restrição aqui do 0 não existe. Então, quando eu quero 3 algarismos distintos, diferentes de 0, ele não fala nada. Então, o que eu vou fazer? Começo por onde eu quiser, não tem restrição nenhuma. Então, vamos supor que eu queira começar por essa casa aqui, ó. Então, aqui, eu vou ter o quê? 9 possibilidades. Então, eu escolho um deles. Coloco, por exemplo, o número 2, o algarismo 2 aqui, ó. Então, começa com 2. Se eu usar o 2 aqui, ele saiu daqui, ó. Ele não pode ser mais usado.
tá? Ele não pode ser mais usado. Então vai sobrar o que para mim aqui? 5, 6, 7, 8 possibilidades. Aí eu pego o 6 e coloco aqui, por exemplo. Quando eu coloco o 6 aqui, o que me acontece? Eu tirei um daqui, sobraram 7 algarismos. Eu escolho um deles e coloco aqui. Então isso aqui, você vai ter 9 vezes 8 vezes 7, vai dar 504 possibilidades, tá certo? Super fácil. Por quê? Porque não tem o zero, né? Então o zero aí não é problema. Então esse 265 é um dos 504 números que eu posso formar. Então lembrei, ó, não tem restrição nenhuma, posso usar qualquer coisa. Então eu comecei por onde eu quis e formei esses daqui, tá? Vou pôr de volta. Vamos fazer um outro exemplo, também sem o zero, né? Por enquanto. Então, quantos números, por exemplo, pares? Eu quero formar, agora eu vou colocar pares aqui, tá vendo? Vai ter uma restrição. Então eu vou limpar isso aqui, vai ter que dar menos o resultado, né? Vai ter que dar menos que isso aí. Então vamos ver. Então, quantos são os números pares? Então a restrição, se é par, tem que terminar com algarismo par. Então quantos números pares eu consigo formar? Se ele termina com par, eu só posso usar aqui o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho só essas 4 possibilidades. Então aqui eu vou colocar as possibilidades, ó. Eu começo por aqui que é a restrição. Eu tenho 4 possibilidades. Suponha que eu usei o número, por exemplo, 2. Tá? Eu usei o número 2. O algarismo 2, desculpa. Tá? Eu usei o algarismo 2. Eu tinha 4 possibilidades de pares. Usei um deles. Acabada essa restrição, pode voltar lá para o começo. Não tem mais nenhuma outra restrição. Pode ficar à vontade agora. Então eu vou para esse daqui. Então quantos algarismos sobraram para usar aqui? Não tinha o zero, então eu tinha apenas 9 algarismos. E um eu já usei aqui atrás. Já foi usado. Então me sobrou o quê? 8. Daí vamos supor que eu coloco 7 aqui, ó. Eu coloco 7. Vai me sobrar quantos aqui no meio? 7. Suponha que eu coloco 5, por exemplo, 352 é um dos números pares possíveis de serem formados com 3 algarismos distintos. Ah, eu quero saber quantos que são? Então faz a conta. 8 vezes 7 é uma conta difícil, dá 56, né? Vezes 4 vai dar 224. É metade daquele outro resultado? Não. Por que que não deu metade aqui? Porque você tem mais algarismos ímpares aqui do que pares, né? Mais algarismos ímpares do que pares. Você vai ver que a diferença é justamente dos ímpares. Porque eu tenho 5 algarismos ímpares para brincar e apenas 4 pares. Porque o zero é par e está fora da brincadeira, né? Então, o último exemplo aqui, que seria o mais chatinho. Vamos lá, deu uma mudada agora. Esse aqui é o bom. Quantos números formados por 3 algarismos distintos podemos obter? Não coloquei formando, formados, que está repetindo muita palavra aí. Fica melhor enunciar assim. Muito bom. Então aqui eu tenho esses algarismos todos para brincar. Que são todos os algarismos que existem. Todos os números são feitos a partir desses algarismos. Então tem restrição sim. Esse aqui tem que ser o quê? Diferente de zero. Só que aqui, em algumas situações, eu não vou entrar em detalhes agora, mais para frente eu falo, em algumas situações o raciocínio direto funciona, em outras situações não. Você vai ver livros que vão fazer, às vezes, apostila de cursinho, que vão fazer resoluções, que eles trabalham com exercícios que às vezes de repente dá certo, que é mais simples, mas não funciona sempre. Eu vou explicar o porquê que não funciona sempre. E vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Essa restrição existe por quê? Porque o zero não pode estar aqui na frente, não é isso? Agora eu pergunto para vocês, e se o zero estiver aqui atrás, vai existir restrição? Não, né? Porque se o zero está lá atrás e o número é formado por algarismos distintos, ele só pode aparecer aqui atrás, não vai aparecer mais aqui na frente. Então essa restrição, ela acaba não acontecendo mais. Tá? Aqui no meio a gente não tem que se preocupar. A gente tem que preocupar aqui com a parte de trás e aqui na frente. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Ah, mas é obrigado a fazer assim? Não. Eu aconselho vocês a fazerem. Tá? Faz isso em 2 partes.
Então, toda vez que for fazer algum exercício que falar para trabalhar com algarismos distintos e o zero faz parte da brincadeira, tá? Se eu sou aluno, eu faria assim. Quando termina com zero e quando não termina com zero, e somava os dois, tá? Então, eu vou fazer assim, olha. Vou apagar aqui. Vamos fazer isso aqui em duas etapas. A primeira etapa aqui, ó. Quando ele termina com zero. Tá? Quando ele termina com zero. Então, se o zero já está aqui atrás, isso aqui é uma única possibilidade. Tá? Se o zero já está aqui atrás. Daí você vai ter o seguinte. Se ele já está aqui atrás, eu posso ter qualquer coisa aqui na frente. Qualquer um desses 9. Tá? Então, aqui são 9 possibilidades. Daí vamos supor que eu coloco 3. E aqui eu posso ter qualquer coisa que não seja nem o primeiro nem o último, que é o zero. São 8 possibilidades. Suponha que eu coloco 3, dá 390. Então, esse número 390 é um número de 3 algarismos distintos que termina com um zero, que nenhum deles repete. Então, 9 vezes 8, 72. Fácil. Agora, a segunda parte é quando ele não termina com zero. Quando ele não termina com zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó. Se ele não termina com zero, tá? Se ele não termina com zero, o zero está em algum outro lugar. Então, ele não pode estar aqui. Então, aqui tem restrição. Tá? Então, quando ele não termina com zero, existe a restrição. Existe a restrição. Vocês não estão vendo aí, né? Então, vou ter que fazer um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Vamos fazer aqui mais para cima. Tá dando para ver? Agora tá. Então, isso aqui é diferente de zero. Tá? Diferente de zero. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ver as restrições todas que eu preciso trabalhar. Então, aqui a gente precisa tomar com um certo cuidado, tá? Eu posso começar por qualquer um deles, tá? Lembrando que aqui não pode ser zero. Então, aqui ele não começa com zero e também não termina com zero. Então, aqui atrás eu vou ter 8 possibilidades, tá? Eu posso colocar qualquer coisa, 9 possibilidades. Eu posso colocar qualquer coisa que não seja zero, tá? Então, vou colocar, por exemplo, o algarismo 7. Então, eu coloquei qualquer coisa que não seja zero. Por quê? Eu estou falando assim que ele tem que ser terminado em qualquer algarismo que não seja zero. Então, na realidade, ele pode ser terminado, vamos fazer até mais fácil. Eu posso terminar com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui atrás eu vou ter 9 possibilidades. Ele pode terminar com qualquer coisa que não seja zero. Suponha que seja o 7. Aqui na frente, ele pode ter qualquer algarismo, desde que não seja o último, porque eu já usei o último, e também não pode ser o zero. Então, vai me sobrar 8 possibilidades, tá? 8 possibilidades. Então, vamos supor que eu usei o 5. Então, olha aqui, ó, atrás eu tinha 9 possibilidades, que eram todos os algarismos, exceto o zero. Aqui na frente, eu tenho todos os algarismos, exceto o zero e exceto o último que eu usei lá atrás. Agora, tirando esses dois aqui, me sobram o quê? 8 possibilidades aqui. Então, você vai ter 8 vezes 8, 64, vezes 9, vai dar 576. Então, vamos repassar para vocês entenderem exatamente o que foi feito. Vamos lá. Aqui embaixo, aqui são os números, né? Ó. E embaixo deles estão as possibilidades. Então, veja bem, olha aqui, ó. Quando ele termina com zero. Então, quando eu fixo aqui o zero, ó, quando eu fixei aqui o zero, é uma única possibilidade. Aí sobram 9 algarismos aqui e aqui 8. 9 vezes 8, 72. Quando ele não termina com zero, aqui atrás eu vou ter 9 possibilidades. Porque tirando dos 10 algarismos do zero, eu tenho 9 algarismos que sobram. Posso colocar qualquer um deles aqui. Aqui na frente eu posso colocar qualquer um, desde que não seja o zero, nem o que eu já coloquei lá atrás, porque ele não pode ser repetido. Então dá 8. E aqui no meio você tira o primeiro, tira o último, sobra 8. 8 vezes 8, 64, mais 9, 576. Somando esses dois caras aqui, você vai ter a seguinte coisa. 8, 6, 8, 4, 648 possibilidades.
tá? Esse aqui até daria para fazer certo às vezes direto, mas tem alguns que não dão certo. Então eu aconselho vocês a fazerem dessa forma, tá? Eu aconselho vocês, toda vez que tiver o zero, não é sempre, é raro exercício assim que aparece esse zero para atrapalhar, mas quando aparecer, faça separado, tudo bem? Muito bem, pessoal, para a gente terminar aqui e fazer um resuminho bem interessante aí no final, a gente tem a seguinte coisa, ó, acabei de fazer esse quadrinho, ó. A regra é a seguinte, se o exercício não falar nada, é que pode haver repetição dos elementos. Então, por exemplo, se ele fala assim, eu quero formar um número com 4 algarismos e não falar nada, pode repetir esses algarismos, não tem problema nenhum. Agora, se ele fala que é distinto, daí não pode repetir os algarismos, tá? Nesse caso, precisa tomar cuidado com o zero, ó. Então, até escrevi, ó, cuidado, que eu não tinha escrito ainda, né? Cuidado com o zero, tá? Sempre tomar cuidado com o zero. Agora, nas duas situações, tanto quando for distinto quanto for regra, você vai ter o seguinte, não pode ter zero à esquerda, ou seja, isso aqui não pode acontecer, o zero não pode estar à esquerda, tá? Tem que ser sempre diferente de zero. Lembrando, tá? Lembrando sempre que eu estou falando do zero à esquerda. Então, isso aqui, por exemplo, isso não pode, porque esse número aqui ele não vai ter 3 algarismos, ele vai ter só 2. Agora, em outras situações, tudo bem, tá certo? Então, pessoal, com isso aqui eu termino essa parte dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo em ordem e que a gente possa terminar essa quarentena o mais breve possível aí, e voltarmos às nossas condições normais. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o melhor que pode. Eu acho que as aulas têm tido um conteúdo bom e com uma qualidade bastante interessante. Digamos assim, com uma qualidade muito boa em termos de conteúdo. Certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo aí. E não esqueçam sempre de fazer algum comentário, deixar sempre a sua presença marcada lá no Classroom, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.